Podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse podcast. Hoje a gente recebe aqui o professor Nilton. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes aí do Podcast Animal. Deixar ele se apresentar. Ah? Deixar o senhor se apresentar. Bom, gente, eu sou médico veterinário, tá? Tenho doutorado em ciência animal, tá? Trabalhei 25 anos no Ministério da Saúde, fui coordenador nacional de zoonoses do Ministério da Saúde. Trabalhei ao longo da minha vida no programa de raiva, na época que efetivamente a raiva era um grande problema de saúde pública em nosso país, morriam centenas de pessoas e milhares de animais, né? E hoje a gente trabalha na One Health Veterinária, que é um banco de sangue, PET, né? E um centro de nefrologia, também um laboratório, tá? E lá a gente é uma empresa na área da medicina veterinária que dá suporte às clínicas e os colegas médicos veterinários que trabalham na área, né? Por último, é só para falar que eu também fui professor na área da medicina veterinária durante pelo menos 22 anos aqui em Brasília, né? Em diversas faculdades. Inclusive, geralmente o meu mesmo, quando eu preciso coletar não consigo, eu mando para lá. Lá ele se comporta, comigo ele não se comporta não. Pois é. Hoje a gente veio aqui mais para bater um papo sobre a questão da raiva, né? A gente teve aí o surgimento desse caso no rapaz, né? Veio a óbito agora. E não só, se me falo, acho que em Minas também já teve alguns casos, no Rio teve alguns casos também. E eu vejo que falta um pouco de informação, né? E você falou que trabalhou durante algum tempo com a questão da raiva, né? No Ministério da Saúde. Exatamente. Então, André, infelizmente a raiva é hoje uma doença que a gente considera como negligenciada, né? Negligenciada no sentido de pouco está se fazendo para que ela efetivamente tenha um controle e a gente não veja acontecer o que infelizmente nós vimos acontecer, né? É uma doença que ela é 100% letal, apesar de nós termos relatos na literatura de pelo menos 5 indivíduos humanos que tiveram cura, e um deles é brasileiro, um garoto que hoje deve ter seus 25 anos, certo? Com 18 anos, não, 15 anos ele foi agredido por um morcego em Recife, em Pernambuco, né, na região da Mata de Pernambuco. Infelizmente esse teve cura, tá? Para a história da raiva no mundo, certo? É um evento muito, muito raro. E o Distrito Federal, esse ano, apresenta aí um caso e uma morte, né? Então demonstra a gravidade, a importância que precisa ser dado tanto pelas autoridades de saúde e da educação da nossa região, como também pelos classe médica, médico veterinário e pela população em geral, tá? A doença que antigamente, quando a gente via acontecer em nosso país, quase 150 casos humanos. Quando eu falo em casos humanos, eu falo em morte humana, 150 casos e 5 mil casos caninos em todo o país, notificados para o Ministério da Saúde. Hoje, a gente vê acontecer e vê todo um drama em cima daquilo, que efetivamente é uma vida que foi-se ali e que poderia ter sido evitado, tá? Quando a gente observa que a raiva ela é uma doença prevenível por vacinação, tá? Tanto em humanos como em animais. E se hoje a gente for conversar com a população de risco, com os colegas médicos veterinários, a gente vai encontrar talvez 90% dos colegas médicos veterinários só vieram se lembrar da vacinação preventiva a partir da ocorrência dessa morte aqui no Distrito Federal. Por isso a gente resgata aquilo que a gente começou a falar, a doença negligenciada. Precisa acontecer para que todo mundo, para que ela não entre no esquecimento, para que todo mundo
tente resgatar, faça meia culpa, porque minha vacina tá atrasada, porque eu não levei meu cão ou meu gatinho para vacinar. Então, eu vou esperar a campanha do governo, vou esperar que o GDF mande seus vacinadores na minha casa. E a responsabilidade é de todos, certo? Do indivíduo que foi agredido por um animal. E aí vale chamar a atenção que a gente tem as diversas espécies de mamíferos que podem ser transmissor da raiva para outras espécies e até para o humano. Tá? A origem desse caso de raiva humana no Distrito Federal, ele se deu a partir desse rapaz ter sido agredido por um gatinho. Tá? E esse gatinho, vale informar também que algumas notícias, e aí está em voga, né, a questão do fake news, né, esse gatinho está vivo e não está. Certo? Isso, o animal, quando adquire a doença e que ele se apresenta no estágio de eliminação do vírus através da saliva, já é um animal que está à véspera da morte. Certo? Então, isso precisa estar atento também, que estão aí responsabilizando animais que estavam vivos e que poderiam ter sido esse animal a ter causado esse caso de raiva nesse rapaz. E não foi. Tá? E assim, o que chega ao conhecimento da gente é que, potencialmente, esse gatinho que transmitiu para esse rapaz, ele teve o contato com um morcego. O vírus em morcego, em animais silvestres, ele circula em todo o nosso país. O vírus da raiva, que é uma doença viral, desculpe até não ter falado ainda um pouco da doença, mas a doença em si, o vírus, é causada por um vírus e transmitida através da mordida, da arranhadura e da lambedura de animais que têm o vírus na saliva. Tá? Então, assim, a presença do vírus na saliva, ele se dá a partir do momento que o animal já está manifestando ou está na iminência de manifestar os sintomas e ele vem a óbito em até 10 dias após o início da manifestação dos sintomas. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Saíram algumas notícias aí falando que esse animal estaria vivo e ele não está. Tá? Pode ter sido havido um equívoco da reportagem ou alguma coisa dessa natureza. Mas esse animal não está. Assim como o indivíduo também, a pessoa veio a óbito agora por esses dias. Então, infelizmente, nós vamos ter que entender que a circulação do vírus da raiva no Distrito Federal, ela sempre esteve presente. E está presente especialmente em morcegos. Morcego nós encontramos em todos os ambientes aqui do Distrito Federal. A gente teve até, acho que foi no final do ano passado, começo desse, relatos de morcegos em águas claras, no octogonal, nessas festas, desses prédios, octogonal ali no... Isso. Uhum. Então, na minha quadra, eu moro no octogonal e tenho conhecimento de morcegos. E aí, como é que eu identifico um morcego doente? O morcego, ele é um animal de hábito noturno. O morcego encontrado no chão, dentro de um apartamento, durante o dia, então um local que não é o hábito natural, o habitat natural dele, alguma coisa está errada. Nesse momento, não querer pegar nesse animal, não querer ter um contato com ele, o importante nesse momento é chamar a Divisão de Vigilância Ambiental do Distrito Federal, é o órgão responsável, tá, para coletar esse animal e diretamente fazer o exame de raiva. Imagina um animal desse entra no apartamento e tem ali um cãozinho, um filhote, um gatinho, tal, vê aquela coisa escura. Primeira coisa que ele vai fazer é em cima. Exatamente. E é aí que começa o processo. Tá? Meu cão, como é que ele adquiriu essa doença? Através de contato com um outro animal, certo? Porque a circulação em cães no Distrito Federal,
ela não se dá desde a época de 80. Tá? Então, isso é preciso que a gente entenda. Tá? Então, os animais que são anualmente vacinados nas campanhas de vacinação, esses animais são revacinados a cada ano, eles são protegidos. Agora, chama atenção para aqueles tutores, aqueles proprietários de animais, como queiram chamar, especialmente os que moram em ambiente silvestre, pessoas que moram em ambiente rural, que ali tem mais dificuldade até de ter acesso à vacina, mas que levem os seus animais para vacinar, que vacinem, que protejam esses animais. O morcego está em todos os ambientes e ele pode a qualquer momento manifestar a doença. O morcego também adoece, também morre da raiva, assim como outras espécies. Nós temos regiões do Nordeste que lá circulam em raposas, tá? Em outros animais silvestres. Aqui especificamente é isso. Não tem vacina para morcego. Morcego é um animal muito importante para o nosso ecossistema. Certo? As diversas espécies de morcegos, certo? E aí tem os morcegos frugívoros, insetívoros, piscívoros, tem as mais diversas espécies que têm toda a importância na manutenção do nosso ecossistema. E eles precisam ser monitorados, precisam ser controlados. Os próprios morcegos hematófagos não são os únicos transmissores dessa doença. E assim, a gente tem o que acabou surgindo, inclusive nos grupos nossos veterinários e tudo, é que existem postos de vacinações que funcionam durante o ano todo. Né? Não há necessidade de que se espere única e exclusivamente as campanhas de vacinação. Então, existe um meio de se... Existe a vacina distribuída pelo governo, que é uma vacina de excelente qualidade. Posso dizer isso porque eu trabalhei com essa vacina há muito tempo, quando ainda no Ministério da Saúde. Tá? Passa todo por um controle de qualidade. Ela imuniza o animal por um ano, tá? Mas esse animal precisa, ou caso esteja atrasado, e devido à ocorrência desse caso, todos os animais, tendo ele até 6 meses que foram vacinados a última vez, deveriam ser vacinados. Isso pode dar para a gente uma maior tranquilidade, certo? Mas nós temos uma outra população que não tem esse entendimento, esse conhecimento, que tem medo da vacina. Só porque a vacina é do governo, eu prefiro uma vacina particular, pagar na clínica. Então vá, tem condições, pague na clínica, certo? Vá lá, mas tenha o seu animal próximo de você, protegido. Tá? Animais a partir de 4 meses de idade precisam ser vacinados. Agora, muita atenção para os colegas. E aí vai uma mensagem especial para a garotada recém-formada, estudantes de veterinária. Eu também fui estudante. Todo estudante ele é um pouco afoito, atrevido, gosta lá, estou com um animal, tá com um animal doente ali, que é do vizinho, vou lá, sou estudante veterinário, deixa eu olhar, deixa eu pegar. Assim, sabe, na minha época, quando ainda no Ministério, nós tivemos colegas médicos veterinários que morreram do vírus. Então, a gente achar que isso nunca vai acontecer com a gente, isso é um erro muito grave. Tá? Assim, já ter acontecido com esse rapaz, algumas notícias falam, inclusive, que ele se recusou a ir no posto de saúde. Tá? É um tratamento demorado, são várias doses de vacina. Isso já faz com que o próprio abandono do tratamento seja um outro motivo até que as pessoas... Mas os colegas veterinários, sabendo da circulação do vírus, os colegas médicos veterinários que trabalham na zona rural, com bovinos, equinos, esses também são acometidos pelo vírus da raiva. E aí causado pelo morcego hematófago. E façam um enquete, André.
sabe, com os colegas. E aí eu vou te fazer um desafio. Como é que está a sua vacina? Está em dia? Mas eu vou fazer Sorologia novamente agora, Aham. para poder ver se eu vacino de novo ou não. A sorologia citada pelo André, ela é um respaldo, é um atestado de imunização, tá? A vacinação é um ato de aplicação do imunógeno, né? Mas o que efetivamente demonstra que a gente está protegido é a sorologia. Nós somos poucos os profissionais que temos essa possibilidade de resgatar isso, de ir até o posto e fazer esse exame. Seria muito importante. Tanto que uma das vezes em que eu fui mordido, foi um gatinho, não, um gato resgatado, acabou mordendo meu dedo. Era uma época em que realmente minha vacina estava um pouco atrasada e eu fui para vacinar. Aí cheguei lá e falei, não, a gente faz sorologia, minha situação estava ótima. Falei, então, beleza, vamos tocar o barco. É. E aí, eu costumo fazer com uma certa frequência exatamente para ver como é que tá. A doença em si, ela dá um tempo para a gente. Certo? A partir do contato com o animal agressor, a gente não é com 24 horas, 48, 72. A doença pode vir a se manifestar no humano, e aí eu digo, porque meu mestrado foi em cima de avaliação clínica de 316 casos humanos de pessoas que vieram a morrer no Brasil, tá? E a gente observa que pode levar até um ano, dependendo do local da mordedura, da arranhadura, da forma, da inervação, porque esse vírus é que se desloca para o sistema nervoso central e só aí a doença se manifesta. Esse deslocamento se dá pelo sistema nervoso periférico. Isso demora um longo período até a doença vir a se manifestar. Então, se você hoje tem um contato com um animal que não sabe a procedência desse animal, o histórico vacinal desse animal e até o motivo da mordedura é um fator que chama a atenção a gente. O animal raivoso, não é porque ele está com raiva da gente, e aí isso precisa ser claro, é uma doença neurológica que dá um distúrbio de comportamento do animal. A gente tem observado, e muitos estudos hoje demonstram que esse vírus que circula em morcego pode acometer um pitbull, e aí citando nada contra a raça pitbull, pelo amor de Deus, não seja entendida assim, mas assim, uma raça de animais que normalmente são de guarda, tá? E esses animais eles podem ficar muito dóceis. A mudança de comportamento dele não necessariamente é a agressividade. Isso se dá exatamente por esse vírus aí, essa variante desse vírus que circula no seco. Então, muito cuidado aos colegas médicos veterinários que esperam sempre encontrar um animal raivoso, aquele que está agressivo, que está louco, com mudança de comportamento para esse lado. Não. O animal, quando começa a se manifestar com o vírus da raiva, ele procura locais escuros, para de beber. A questão que ele está salivando ou babando se dá por paralisia dos nervos de deglutição, tá? Dos músculos de deglutição, desculpa. E aí, é a partir daí que esse animal não consegue, e ele está com sede. Tá? E a produção da saliva faz com que ele acabe... E por isso que algumas vezes ele acaba, às vezes, se tornando mais agressivo, exatamente por conta dessas alterações neurológicas, né? Foi exatamente isso, tá? Ele fica com os estímulos bastante apurados. E aí, um movimento, um estalo de dedo, um barulho, faz com que ele fique altamente excitado, e aí, como forma de proteção, ele sai se mordendo parede, mordendo... Eu já tive a oportunidade, infeliz, como coordenador da raiva, acompanhar, inclusive, pessoas com essa infeliz doença. E vi pessoas amarradas em camas, certo? Historicamente, é o que lembra a raiva, mas era uma forma de contenção daquele animal, daquele indivíduo, né? E já vi muitos cães e gatos também com esses sinais clínicos. Como também tive a oportunidade de ver animais quietos, certo? Animais de grande porte, e ali muito quietos, que a única percepção que a gente tinha, e sabidamente, era que aquele animal
precisava, inclusive, esperar que ele viesse a óbito. Não adianta sair matando esses animais e mandando a cabeça para exame, porque tem um momento que o vírus chega no cérebro, então a gente tem que efetivamente esperar o momento ideal para que esses animais sejam retirados da vida desses animais, porque eles vão vir a óbito de qualquer maneira. Tá? Mas é um óbito que existe muito sofrimento. Tá? Não é por uma simples suspeita que tem que eliminar esse animal, mas sim pela condição, pela situação epidemiológica, pelos fatores que envolvem e colocam aquele animal como um potencial e possível animal raivoso. Essa questão da gente ter controlado a raiva, ou pelo menos não ter tido casos relatados, faz também com que, como a gente falou, isso meio que caia no esquecimento. Então você vai meio que relaxando um pouco o controle epidemiológico, esses levantamentos sorológicos, isso tudo. Isso pode também levar a um ressurgimento desses casos. Olha, quando a gente fala de raiva, a gente tem que entender que o vírus que circula em cão, esse vírus, ele efetivamente é de uma agressividade, ele é de alta virulência, de uma capacidade de disseminação muito grande. Essa variante do vírus, ela hoje só circula em 1 ou 2 estados do Brasil, Alagoas e Maranhão. Tá? O resto de todo o país existe as variantes silvestres, que é a variante que circula em Raposa, é a variante que circula são várias variantes que circulam nos morcegos, nas diversas espécies de morcego. Não existe variante felino. O felino, ele sempre é vítima aí da variante canina. Então, a variante canina, ela sim, ela, quando existia no Brasil, ela tinha uma alta capacidade e o recrudescimento, o ressurgimento dessa doença em alta escala, com grande número de casos, isso fazia bastante preocupante. Hoje, com esse vírus circulando em morcego, tá? E quando ele entra em outra espécie, por exemplo, no gatinho, aí, que foi acometido, e esse acometeu um humano, esse gatinho ter tido a oportunidade de disseminar entre outros felinos, e os outros felinos disseminar, esse reconhecimento, ou essa possibilidade, ela é muito baixa. Então, assim, temos que estar cientes de que temos que conviver com esse vírus circulando, mas ele pode muito bem circular somente na espécie de morcegos, que é uma forma, inclusive, a própria doença controla a população de morcegos existente em diversas regiões do mundo. Agora, os casos humanos, eles podem ser evitados a partir desse conhecimento de que, entrando em contato, os animais sejam vacinados, em especial cães e gatos, e caso você tenha um contato com um animal, procure o serviço médico. Tá? Orientação, observar aquele animal, se ele desaparecer, você tem que tomar vacina. Tá? Se aquele animal vier a óbito em até 10 dias após sua agressão, após o contato que ele teve com você, essa pessoa também deve procurar o serviço médico e deve tomar vacina, e dependendo do local da agressão e da motivação da agressão, tomar a sorovacinação. Então, e aí essas pessoas não vão adquirir a doença. Tá? Então, nós podemos manter 100 casos de raiva humana somente nessa população, se nós tivermos um conhecimento da população para que leve seus animais para vacinar, e aqueles que tiverem contato com o animal, com mudança de comportamento, uma agressão de um animal sem motivação, ele é de chamar atenção e notificar para a vigilância das zoonoses, para a divisão de vigilância ambiental, do GDF, para que eles monitorem aquelas áreas. Então, assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, desde a década de 90, já não fazem campanhas de vacinação em massa contra a raiva.
Por quê? Porque eles, naquela época, já não tinham vírus circulando nessas espécies. Então, eles não tinham casos humanos, já como o DF estava há 44 anos sem caso de raiva humana. Então, agora na Santa Catarina, pararam de vacinar seus cães. Nem por isso houve um recrudescimento dessa doença aí. Nós tivemos um caso em Santa Catarina, nas mesmas circunstâncias daqui, que foi um gatinho que acabou agredindo uma criança e que esse gatinho tinha a variante morcego, tinha tido contato com o morcego. Então, assim, esses casos esporádicos, esse ano nós estamos com 2 ou 3 casos humanos, também todos variantes morcegos, tá? O que a gente precisa entender que esses casos poderiam ter sido evitados, tá? As pessoas procurando o serviço médico, as pessoas vacinando seus animais, o ciclo se encerra ali, tá? Quando aquele animal que está contaminado, ele morre, tá? Se fosse a variante cão, eu diria para você, vacine e revacine e guarde seu cão com vacina, desculpe, mas assim, foi assim que na década de 90 o Brasil conseguiu controlar o que a gente chama de raiva urbana, que é aquela transmitida por cão e gato. Então a gente tem que entender que não é vacinação em massa. O Distrito Federal, há mais de 15, 20 anos, que ele tem coberturas vacinais baixíssimas. E nem por isso o vírus voltou, porque o vírus não está circulando em outras regiões do país, a variante canina. Mas aí talvez... porque a gente tem o levantamento das campanhas de vacinação. Isso. Mas aí é uma opinião minha. Eu acho que existe uma falha, porque eu acho que a gente poderia, das clínicas, também ser comunicadas essas vacinações. Isso. Porque a gente teria um levantamento de quantos animais foram vacinados de forma muito mais eficiente. Justo. Mas isso mostra, isso em nenhum momento teria evitado a ocorrência desse caso que aconteceu. Só não posso dizer com certeza absoluta, mas pela experiência, pelos anos aí de trabalho, esse gatinho, ele nunca teve acesso a uma vacina. Com certeza. E aí poderia ser um gatinho de 5 anos, 6 anos de idade, e que ele poderia viver até os 11, 12 anos de vida dele e não ter. Então, qual é o problema? Eu gostaria que fossem vacinados aqueles que nunca foram. Os que estão, que aqueles que se vacinam, quem vacina seu cão todo ano, vai continuar vacinando. Então, nós vamos sempre ter os mesmos cães imunizados e uma segunda população que é de suscetíveis. E eu lhe digo, se fosse variante canina, essa... Estava muito mais... Você é louco. Tá? Eu que eu digo, quando eu tive que vacinar cachorro, vacinar muito, fazendo 3 campanhas de vacinação em determinados municípios do país, tá? E assim, e com carrocinha, na época da carrocinha, que cachorro que não tinha dono ou que era encontrado na rua, era retirado do ambiente e eram submetidos à eutanásia porque o vírus circulava com... E assim, você vê aquilo que a gente viu, passaram os 44 anos para acontecer um caso, a gente vê acontecer 5 casos no município de Rio Branco, no Acre, em uma semana. 5 casos humanos, 5 pessoas que morreram. Tá? E assim, a população empavorosa e faltando vacina. Então, a gente tinha, efetivamente, uma doença que causava terror. Tá? E que hoje, e agora nós temos aí, hoje nós estamos dando início ao mês do cachorro louco. Claro que o que eu estou falando aqui diz respeito muito à crendice popular, à história, e nós somos historiadores, a gente vive da história, tanto que as campanhas de vacinações em determinados estados do país, elas se dão no mês de agosto por essa motivação. Mas, assim, outras histórias assim, resgatam que isso se dá porque o mês de junho é o mês propenso do cio das cadelas, certo? E naquele momento os cães de ruas tinham mais contato e acabavam se agredindo, se mordendo, e a doença em 2 meses estava se manifestando. Aí vinha acontecer o maior número de casos de raiva canina no mês de agosto. Então, o que eu estou contando aqui parte é folclore, parte ciência envolvida, mostrando que hoje o nosso
se dando exatamente agora no mês de agosto, ele tem também uma importância porque algumas pessoas, acreditam, levam a crer que esse é o mês onde o maior número de casos de raiva humana ou em cães aconteça. Uhum. O senhor estava comentando, a partir dos 4 meses seria o período ideal para se vacinar, né? Exatamente. Mas se não me falha agora, quando a gente vai fazer aquele atestado, ele coloca lá como sendo 90 dias, seriam 3 meses. Então o ideal seria, após os 4 meses, ser feita uma dose única, ou mesmo assim, se você porque fizer... ocorreu aí faz 2 doses, não faz, como é que fica? Em um momento de campanha e acontecendo os fatos que a gente já viu acontecer, e sabendo que as pessoas não levam, se você pegar um animal acima de 2 meses, pode vacinar. A vacina, o risco de uma reação vacinal é muito, centenas de vezes menor. Porque imagina se você tivesse vírus circulante, você pega um animal com 2 meses de idade e ele só vai ser vacinado 12 meses depois daquela campanha que aconteceu, quando o animal não podia ser vacinado, tá? Então, 12 meses, ele fica aí, 2 meses de vida que ele já tinha, mas 12 meses para a próxima campanha, ele fica 14 meses suscetível ao vírus, tá? Então, pensando sobre esse aspecto, em campanha, tá? Animais acima de 2 meses de idade já devem ser vacinados. E a orientação é que se revacine com 30 dias, tá? A revacinação de um imunobiológico de qualquer natureza, ela se dá para dar um booster, né? Dar um aumento do nível de anticorpos daqueles animais. Então, sobre esse aspecto, a motivação da campanha, ela tem que ser avaliada sobre esse aspecto. Vírus circulante, motivação, a condição daquela população de... daqui a 2 meses eu não vou vacinar seu cachorro porque ele tem 2 meses, mas daqui a 2 meses leve ele para vacinar. E você saber que aquela pessoa não vai levar e deixar um animal susceptível no ambiente, vacine. A resposta que aquela população possa ter, resposta imunológica, pode não ser a que a gente espera em animais com 4 meses de idade. Mas qualquer um que vier, com certeza vai ser melhor. Tá? Então, essa é um entendimento, e aí junta um pouco da imunologia, com um pouco do conhecimento epidemiológico e com um pouco do conhecimento da população. O Brasil é um dos países mais paternalistas do mundo em termos de vacinação. A vacinação casa a casa, que é uma mais efetiva, ela é deseducadora. Certo? Ela deseduca, ela deixa a população com preguiça de levar o seu animal no posto de saúde para vacinar. Mas ela é mais efetiva, infelizmente. Certo? Então, assim, a gente precisa entender que nós, que somos tutores de animais, independente da condição financeira, independente do conhecimento educacional, da educação que a gente tem, já que a gente tem aquele animal, na maioria das vezes por amor a esses animais, a gente tem que proteger esses animais. E a vacinação é um ato de amor. Tá? Isso é que a gente tem que ter conhecimento. Infelizmente, nós estamos sendo vítimas aí de um caso, certo? Descaso, falta de conhecimento. Nós somos um país que, infelizmente, a nossa população é pouco educada. Não adianta dar educação só escolar, só ensinar matemática. A gente tem que ensinar a sensibilidade, a população a ser sensível aos problemas e aos riscos de doenças que a gente tem. Nós enfrentamos agora uma pandemia, coisa que a gente só via nos filmes. A gente pode ter outros casos que chocam a gente, outros casos de raiva humana, porque é uma doença que a todo dia a gente está no ambiente que pode ter contato com o animal. Os veterinários que trabalham em clínica, os auxiliares veterinários, nossas pessoas que nós precisamos tanto de apoio para ele, essas protetoras de animais, pessoas que... Pessoal de banho-tosa. Banho-tosa, tudo isso somos população de risco. E assim, eu faço até uma preocupação quando eu chamo a atenção dessa população para que se vacine. Eu tenho medo que eu não sei como é que está
estoque de vacina hoje do GDF, do governo federal. E a gente sabe que hoje nós temos problemas também dessa natureza. Então, Assim, e a gente sabe assim, que a vacina, no caso da raiva, a vacina ela é extremamente eficiente. Né? Isso eu acho que talvez, em vez de se ter essas campanhas muito focadas mais em área mais urbana, se a gente colocasse isso mais para a área rural, porque eu na época da faculdade eu cheguei aí, que a gente ia nas campanhas de vacinação, até para ganhar nós. A gente, só que especificamente a gente lá do UNB, a minha turma foi para a área rural. A gente foi vacinar em área rural. E aí a gente, pelo menos o que eu observei é que quando a gente ia para essas áreas, a procura pela vacina era muito grande. Você não pode comparar, e aí vem a questão do conhecimento, da doença, do comportamento, da epidemiologia. Quando a gente fala, tá, esse próprio caso do Distrito Federal, ele ocorreu em área periurbana. Não foi dentro, não foi no plano piloto. Foi muito Planaltina. Acho que ele foi. Acho que ocorreu em Planaltina. Planaltina do Braslândia, já houve vários locais, as informações elas não são muito consistentes, porque algumas precisam desse giro, como o nome do indivíduo, o local, mas assim, outros precisam ser do conhecimento, e assim, algumas não podem ser levadas aquilo como pânico, mas como esclarecimento para a população, porque o vírus, os morcegos, eles circulam, tá? E assim, não vamos colocar a culpa no gato, preciso ficar muito, muito claro, senão daqui a pouco começa eu tirei o pau no gato, né? Certo? E isso não pode acontecer, nem nos morcegos, pelo amor de Deus, certo? Porque eles são protegidos por lei, certo? Nós temos aí lei que protege a fauna, nossa fauna silvestre, e que não é dessa forma assim. Mas a gente precisa ficar atento e vigilante. A vacinação, o risco de ocorrência hoje em ambientes silvestres, ambientes rurais, ele logicamente é muito mais do que em determinadas áreas urbanas. Por quê? Aquelas populações das áreas urbanas, elas têm um maior acesso ao médico veterinário. O médico veterinário, por um motivo ou outro, ele vacina, nem que seja para ganhar dinheiro com a vacina, mas ele vacina. Eu estou colocando aqui de forma muito, muito clara, não estou colocando só como a parte mercantil, mas é importante se vacinar. Mas quanto maior o risco, mais tem que se vacinar, certo? Tem determinadas populações, André, que a gente tem que entender que talvez a vacina não seja efetiva pela condição imune desse próprio animal. O animal idoso. Tá? Se eu vacinar um animal e aquele animal vier a adoecer, é capaz de eu colocar a culpa na vacina. Mas a gente tem que entender que outros fatores. O animal que vive dentro de um apartamento, que não tem acesso à rua, que aquele apartamento não tem árvores próximas, aí eu começo a comparar com o risco de ter uma reação vacinal. Tá? Qual o maior risco? E assim, eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de observar fatos dessa natureza. Então, assim, a gente tem que entender, e eu concordo plenamente com você, para que o governo possa mapear, esclarecer, colocar essa vacina onde necessariamente precisa. Você acaba tendo um gasto mais efetivo. Se você não tem um número muito amplo de vacina, você conseguir focar nessas áreas periurbanas, rurais, onde você tem uma chance maior de incidência, isso pode ser mais eficiente do que ali mesmo Sudoeste, Asa Sul, Asa Norte. Eles já têm mais o hábito de, como você falou, cachorro de apartamento, então já tem esse hábito mais frequente. Exatamente. Tem algumas coisas que a gente tem que entender. As pessoas esse ano, e eu vou levar mais em conta uma doença que está mais presente para a gente, diariamente nós temos mais de 200 óbitos por Covid. Não? Distrito Federal, quantas mil pessoas já vieram a óbito aí por Covid? E também ela, na tua totalidade, pode não ser prevenível, mas tem
é uma doença imunoprevenível, prevenível por Uhum. vacinação, e que a gente viu que pessoas também, que grande maioria que vieram a óbito, foram pessoas que não tiveram acesso à vacina, por não ter tido oportunidade, e outros por não querer mesmo. Esse caso de raiva humana, a ocorrência dele se deu exatamente sobre esse mesmo aspecto, foi só um. Pode ser que outros infelizes possam vir a óbito, infeliz no sentido de que não procurem o serviço, porque se essa pessoa tivesse procurado, mesmo tendo tido contato com o vírus, com um animal raivoso em si, que liberou através da saliva, ele teria tido condições de hoje ser mais um. Nós temos quase 500.000 de pessoas agredidas ou que tiveram contato, arranhaduras por cães e gatos no país por ano. Eu estava Meio hoje, milhão de eu tava pessoas. vendo hoje uma reportagem, até tinha comentado com o pessoal aqui do estúdio, que o número de agressão por cães no DF cresceu 43%. E vamos ver aí. Então, assim, Essas pessoas poderia grande parte desses não ter acontecido. Se parte desses tutores desses animais tivessem um cuidado devido com seus animais, ou fosse responsabilizado pelas agressões causadas a outrem, né, a outras pessoas, tá? Isso já poderia ter uma redução, em vez do incremento de 43%, uma redução de 43% do número de casos que acontecem. Não é porque eu fui agredido por um cachorro, por um gato, que eu vou ter que tomar vacina, que eu vou ter que tomar soro antirrábico. As circunstâncias que levam aquele indivíduo a ser agredido é um fator que precisa ser observado, inclusive pelo médico. Aí eu chamo para junto da gente a classe médica humana que lidam todo dia com essas pessoas. Parte dessas pessoas não precisam tomar. Os animais, eles são passíveis de observação. Animal passível de observação. Se você, como médico veterinário, vai entrando na sua sala, pisa no rabo do gato, o que é que ele vai fazer? na hora vai virar para pegar. Aquele é um animal que tem histórico de vacinação, que você é seu cliente há muito tempo, e que é passível de observação por 10 dias, certo? E que foi uma agressão motivada pela pisada no rabo dele, você não precisa tomar vacina. Logicamente, quem tem que dar essa palavra final é o médico. A partir do conhecimento desses fatores e de que tenha uma orientação também de um médico veterinário. Vá tirar uma vasilha de um cachorro na hora que ele está se alimentando. Alguns, defesa do seu alimento, botam uma cadela parida, uma gatinha parida. A índole materna faz com que elas queiram proteger os seus filhotes. Então, sobre esse aspecto, existe toda uma observação que precisa ser observada, levada em consideração pelo médico também. Então, não é porque eu fui mordido por um cachorro, tome vacina. Isso a gente vê acontecer. E quem precisa, não toma, e quem não precisa. Então, assim, tem que levar em conta, como o senhor está falando aí, todo o histórico do porquê, tudo que envolve, o porquê, qual o motivo, o que levou aquilo. Então assim, e não adianta. Tá? A história da doença, da raiva, é uma das doenças mais antigas do mundo. Tá? E ela foi controlada. Hoje ela existe e mata 60.000 pessoas por ano no mundo, em regiões como a África, que tem variante canina circulando, que não tem vacina para humano, que não tem vacina para cachorro. Então tem todos os fatores que são favoráveis para a permanência do vírus e que as pessoas venham a desenvolver a doença e venham a morrer. Bom, no Brasil, contrário. Nós temos vacina, nós não temos a variante canina circulando. Nós precisamos que a população tenha o conhecimento e
procure o serviço médico e que o serviço médico oriente de forma correta. Uhum. A vigilância ela tem que ser feita de forma ativa e passiva. O indivíduo que procura, toma uma dose de vacina e não procura mais, ele precisa, e é lei, certo? Ser resgatado. A vigilância tem que ir atrás dele, tem que notificar nos jornais as principais formas de chamamento à população para que aquela pessoa continue o tratamento, tá? E possa não vir a adoecer. Porque o indivíduo, às vezes, ele coloca em risco outras pessoas também. Então eu só acho que talvez uma campanha não só de vacinação, mas uma campanha também informativa seria extremamente eficiente. Nesse momento, talvez o contrário do que você acabou de falar, uma campanha informativa, educacional, de esclarecimento contínuo, tá? Porque não adianta eu levar esse conhecimento só pontual, seja para Planaltina ou para Brasília, mas contínuo, certo? De educação da população sobre a importância de ter um animal saudável em casa. E aí agora eu não me refiro só à raiva, certo? As zoonoses que esses animais são passíveis de transmitir para a gente e a gente para eles, tá? Então isso precisa ser entendido. O animal saudável, no ambiente saudável, população humana muito mais saudável. E a questão do morcego. O levantamento epidemiológico desses morcegos também seria É um outro útil, fator. né? É um outro fator. Nós temos hoje uma cidade muito bem arborizada, com a tendência de ser mais arborizada ainda, e que parte dessas árvores são plantas que produzem frutos, e que a população de morcego frutíferos é uma população, frugíferos, é uma população muito grande. Das maiores colônias de morcegos, elas geralmente são de morcegos insetívoros, que se alimentam de insetos, ou de frugíferos. Então nós temos um ambiente também propício para insetos. E aí vem uma outra população de morcegos. Essas populações elas convivem normalmente juntas, em cavernas, em ambientes ou em árvores, tá? Então assim, nós temos todo um ambiente propenso, mas conseguimos conviver com essa população, tá? Uhum. Essa população de morcegos, elas são responsáveis pela polinização, pelo reflorestamento, por uma vigilância ou por um controle de insetos. Então, assim, elas têm toda a importância do porquê estarem ali. Então, assim, não é matando o morcego também que a gente... Mas o conhecimento da diversidade do nosso ecossistema é muito importante para que a gente possa monitorar. Entender que qualquer morcego é passível de ser transmissor da raiva também é muito importante para a gente. E que o contato visual com aquele morcego é importante para que você faça a informação, passe aquela informação para o órgão de controle, para que ele faça o monitoramento, a vigilância e o mapeamento das diversas espécies aqui no GDF. Então, E é como a gente estava comentando no começo, né? A gente não está mais também, os morcegos, até acho que pelo próprio crescimento da cidade, eles acabaram migrando aí para essas áreas rurais, principalmente junta de dilatação de prédio. Exatamente. Ali é um ambiente, especialmente as espécies aí de insetívoros, certo? Eles ficam muito nessas juntas, em forro de casas, as casas antigas, certo? E de igrejas, certo? Eles encontram um ambiente ali para ficarem reservados no momento, principalmente no momento diurno. E à noite eles saem para se alimentar. Tá? Então, assim, tem que se entender que cada um tem o seu ambiente propício. São colônias de milhares e milhares de animais. A gente está falando aí, não é de 1.000, 2.000, mas são de 10.000, 100.000 colônias de 100.000 animais. Tá? E essas colônias, elas saem para se alimentar, parte delas sai todos os dias, outros ficam nessas frestas,
esses prédios antigos, ou mesmo prédios novos, tá? E isso, eles precisam e não simplesmente podem ser desalojados, tá? Porque quando a gente desaloja, no momento que está desalojando, e aí tem que ser feito por uma empresa, por uma equipe especializada, porque quando você desaloja, ele entra na casa do vizinho. E aí você acaba causando efetivamente o maior e um acidente, porque ele estava ali quietinho, num forro de uma casa, quando você destelha tudo, ele sai, e aí eles vão entrando, porque esses morcegos durante o dia, eles têm fobia à luz e tal, então eles se movimentam mais pelo radar, eles têm problema de visão, população de morcego. Então eles vão e entram e caem, batem em paredes e acabam caindo no chão, e aí vem um gatinho, um cachorro, um animal, uma pessoa, certo? Que vai querer pegar. Até para tirar dali, tirar daí. E não vai tomar o devido cuidado. Pois é. Tem um fato muito assim, interessante em termos de conhecimento de história, certo? Para ser relatada. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar e monitorar casos de raiva numa tribo indígena do Tocantins, da década de 90, onde eles tinham o hábito de macerar morcego e fazer paçoca de morcego. Tá? É uma cultura indígena que precisa ser respeitada, só que nesse momento 2 irmãos pegaram um morcego, 2 irmãos índios, e acabaram sendo mordidos ali por morcego. E aquele morcego estava contaminado, e os 2 irmãos acabaram adoecendo e vieram a óbito. Certo? Assim como nós tivemos também a oportunidade de há 2 anos atrás, ter um surto onde teve 11 casos humanos em Melgaço, no Pará, de pessoas que vieram a óbito no mesmo município, só que eles moravam nessas palafitas, região ribeirinha, tá? Onde o homem chega, desmata, monta o seu acampamento, ali já tinha morcego e tinha do que o morcego se alimentar. Quando o homem tira todas as outras espécies animais dali, fica só o homem e fica o morcego, ele vai se alimentar do homem. Então aquelas pessoas já tinham por cultura serem mordidas por morcego. Só que chegou o vírus. E aí o vírus, chegando, veio a acometer e levar a óbitos 11 pessoas da mesma localidade, nesse município, se não me engano, Melgaço, agora no Pará, e que vieram a óbito. Surtos dessa natureza a gente já viu acontecer em outras regiões do Pará e tal. Os outros são casos esporádicos, individuais. Tá? Então, assim, existe hoje, nós temos muitos Brasis dentro do nosso Brasil, e esse da região norte, em específico, é uma região que tem vírus circulando, a população está no meio da floresta, a população chega e toma aquele ambiente como seu, ele esquece das outras populações animais que existem ali e que precisam ser respeitadas e acabam sendo acometidos aí por essa doença. Então, acredito eu assim, que a melhor forma de prevenção nesse caso é a informação. Uma das principais é a informação. É sempre uma informação continuada, uma educação continuada, um esclarecimento, uma sensibilização da população, tá? Que o seu animal pode ser vítima desse vírus, assim como ele próprio, tá? E assim, se eu consigo sensibilizar a importância do morcego, sobre a importância dele no ecossistema, e que se ele for encontrado fora do seu ambiente, precisa ser controlado, tá? Eu consigo evitar um grande número de casos. E que pessoas que tiverem contato com esses animais silvestres procurem um serviço médico. E que o serviço médico dê um atendimento de qualidade. Aí eu consigo fechar o meu ciclo. E consigo evitar a ocorrência de novos casos tão fatais, tão lastimosos como esse que a gente viu acontecer. Porque senão também, se você não tem essa informação continuada, daqui a pouco a pessoa não sabe caçando morcego para tudo que é canto. E eu estou vacinando, não sei nem porquê. Certo? É a campanha do governo. É vacina de graça? Vou levar para vacinar. A gente já viu acontecer isso. Uma novela já conhecida. E assim, isso não vai fazer com que não aconteça. Eu vi, por determinados momentos, um grande número de colegas vamos vacinar, vamos vacinar.
Gente, tem que ser com cautela, eu tenho que escolher a quem vacinar. Vamos vacinar um animal que não tem risco de ter um contato, um animal que já tem história. Esse tem que ir para o final da fila. Eu tenho que ter ações muito seletivas, muito pontuais em determinados momentos. Porque até um tempo atrás a gente veterinário estava tendo problema para conseguir comprar as vacinas. É. Então a gente tem que refletir. O que adianta eu estar vacinando? Porque o governo federal, e aí falo, na minha época ele comprava em torno de 25 milhões de doses de vacina anti-raiva por ano. O que adianta eu comprar isso aí, vacinar quem não precisa e quem precisa não conseguir vacinar? E não adianta só eu colocar nas clínicas, colocar nos postos. Se a população não entender por que aquela vacina está ali, por que ele precisa, o seu animal precisa ser vacinado, eu vou continuar tendo casos de raiva humana e raiva em animais. Esse, assim, é a história da raiva, essa, no mundo. Tá? Então, assim, infelizmente, a população de morcegos, ela existe no mundo. Os morcegos hematófagos, eles têm origem nas Américas somente, você não encontra morcego hematófago na Europa. Não? Então a gente tem que entender que é uma enfermidade que, em especial, tem o morcego hematófago como um potencial animal, mas que ele dissemina a doença pelas outras espécies. Se você for ver hoje as tabelas de casos de raiva por espécies no Brasil nos últimos 10 anos, 90% dos casos são de morcegos não hematófagos. Tá? Tem mais do que casos em bovinos, do que casos em equinos, casos em cães, casos em humanos. Por quê? As pessoas veem o morcego na área urbana, avisam, a vigilância, estou morrendo de medo, tem um morcego aqui, vem tirar ele de dentro da minha casa. A vigilância vai lá, pega, manda para diagnóstico. É um morcego não hematófago e é positivo para raiva. Então, assim, existe uma vigilância, mas que aqui no Distrito Federal a gente tem uma série de dificuldades, hoje pela condição que se encontra a própria Divisão de Vigilância Ambiental, certo? Nesse governo, aí eu não estou aqui para falar mal do governo, mas assim, para falar da condição de que se a gente está falando em controle dessa doença, é meio esdrúxulo a gente falar se a gente não pensar na condição que o órgão responsável por esse controle tem que ter. Condição mínima de trabalho com profissionais médicos veterinários, biólogos e profissionais treinados para que chegue até as áreas onde o vírus está circulando, para que leve informação, leve educação para essa população. Essa educação continuada realmente eu concordo que ela é essencial. Essencial, até porque, exatamente, eu estava comentando aqui, a gente não sair, o povo, quem contaminou o menino lá foi um gato, então vamos sair matando o gato tudo. A gente já viu isso quando aconteceu o surto de febre amarela, 2018. Matando os macacos. Saíram matando os macacos. Tá? Aí você vai dizer, Nilton, como é que você sabe isso? Eu são 40 anos de profissão, certo? 25 anos dentro do Ministério da Saúde, a gente pôde ver um pouco de tudo, certo? E eu vi essas coisas acontecendo no Rio Grande do Sul, em outras regiões do país, onde o macaco não é o transmissor da doença, ele se infecta, ele adoece, ele morre, como também morrem as pessoas. O transmissor é o mosquito. Mas pela ocorrência de morte, morreu um macaco, é febre amarela. E tem macaco aqui perto, vou matar tudo. Isso, não? Então, assim... é meio uma loucura do povo de, em vez de buscar a causa real, acaba buscando a causa mais fácil. Então, é um bode expiatório para resolver o problema. Mais fácil. É a mesma história quando eu falei que um animal idoso podia não responder à vacina, vamos botar a culpa na vacina. Então, assim, é a causa mais fácil. E assim, a gente precisa mudar. A gente precisa entender, tá? Que a raiva ela é uma doença de fácil entendimento, desde quando a gente mesmo quer entender. Então, assim, é muito fácil eu dizer vacina, vacina, vacina.
Não é. Então, os animais que estão sendo vacinados, eles sempre foram vacinados. Esses animais não vão ser problema e risco de transmissores dessa doença para a população. A gente precisa encontrar uma forma de vacinar aqueles animais que a gente nunca conseguiu vacinar. Sim. E qual é essa forma? Não sei. Então, mas estou aqui para dizer que eu sei que essa população é que são suscetíveis e que precisam ter acesso. Talvez campanhas mais efetivas em áreas rurais, áreas periurbanas, você talvez conseguisse ter um controle muito melhor do que essas áreas onde geralmente o povo já leva para vacinar todo ano mesmo. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Mas é assim, quando se abre uma campanha, e aí eu fui coordenador nacional de campanhas desse tipo, tá? A gente sempre tinha essa mesma... Tínhamos altíssimas coberturas vacinais e casos de raiva circulando naquela área. E por quê? Porque quem não ia, não ia. Quem não vai, não vai. Quem não tomou vacina de Covid, agora fazendo novamente, não tomou até agora, quem não tomou até a terceira, a quarta dose, não vai começar agora do zero, vou tomar a primeira, já que todo mundo tomou 4. Não. Então, assim, a gente precisa encontrar outras formas de chegar até essa população com informação, com confiança, levando a confiança e trazendo aquela população para o perto da gente. Você está encontrando um animal morto, um gado morreu, uma vaca morreu, e a população que está na área rural já diz, não, foi picada de cobra, isso foi cobra. Sabe? Então, assim, a vigilância tem que ser informada. A população não adianta ter uma vigilância dentro aqui do município muito efetiva, dentro da cidade, do plano piloto muito efetivo, se onde as coisas estão acontecendo. Exatamente. Você tem um crescimento muito grande dessas pequenas propriedades. Um crescimento e um crescimento desordenado. Um crescimento desordenado. Isso faz com que mexa no ecossistema. Nós temos uma série de problemas aí sem controle. Nós temos picada de escorpião, o adentramento de escorpião em prédios encontrados em 5º, 6º andar de determinados prédios. Minha mãe mora aqui na 709. Minha vizinha dela cachou 42. Isso pode ter sido dois escorpiões fêmeas que pariram. Dependendo da espécie, alguns são hermafroditas. Eles estavam tendo muito problema lá com o saruí. O saruí vinha, entrava nas casas. Aí o povo começou. Teve um caboclo lá que andou botando um veneno para esses bichos. Aí foi para os escorpiões pipocaram mesmo, vai com um busto. Uma prima minha, que tem até um cargo muito alto aí no governo, na Receita, na Procuradoria, ela me ligou uma vez pedindo chumbinho. Eu, o que você quer chumbinho para matar, atirar para espingarda? Ela, não, é para matar o rato. O rato, certo? E ela mora na 5 do Lago Sul. Faz chumbinho serve mais para matar cachorro, gato, que Pois é, aí eu digo não. Aí eu fui esclarecer que chumbinho é proibido, tal, os rodenticidas que existem são outros, eles têm mais um efeito anticoagulante e tal. Não, mas eu quero uma coisa, porque é um saruê, é um bicho grande. Aí eu bati uma foto, eu digo, isso aqui é um saruê. Que está entrando aqui no Lago Sul, na 5 do Lago, que é uma área urbana, considerada urbana. Tá? Mas não, essa mudança do ecossistema, a gente está vendo aí, certo? Coisas no mundo inteiro acontecendo. E a gente tem que entender que nós somos responsáveis por isso. A gente começou a invadir muito o espaço deles, né? A gente começou, não, a gente sempre invadiu, nós somos eternos. Vamos entrar no deles. A gente teve casos de raiva por raposas dentro de Teresina. As raposas entrando dentro das casas do centro de Teresina. Então, nós estamos aqui, vez por outra, encontrando jacaré aqui dentro das casas. Tal, assim, tamanduá, lobo-guará, tal, animais da nossa fauna. E por um motivo ou outro eles estão partindo, eles precisam encontrar alimento. Então, só para chamar a atenção, de mais uma coisa que veio me lembrar, o que acontece hoje de cães ferazes no Distrito Federal, certo? Que foram deixados desde quando Brasília foi construída, no Parque
nacional ali, animais eram deixados lá, abandonados, porque chegava a época de férias, não tinha tanto hotel para cachorro e para gato para hospedar aqui no Distrito Federal, as pessoas abandonavam. Foram nascer por aí, nunca tiveram Exatamente, com ninguém. contato, animais ferazes. Isso é um problema que acontece na Europa, em grande parte do mundo, por hábitos dessa população de abandono desses animais. Tá? Hoje existe uma mudança desse perfil, em parte, porque a população hoje tem um certo cuidado, tem um certo. Mas ele até exagera, porque existe um processo de humanização também excessiva. Eu trabalhei muito com isso quando eu comecei a trabalhar com zoonoses do Brasil como um todo, quando a gente não pode separar o animal com leishmaniose, o animal com raiva, o animal com a giardia, o animal, certo? Porque a gente tem que entender que ele é parte do meio e que que a gente precisa ter um animal saudável muito próximo da gente. Isso precisa, seja ela a raiva, seja ela a leishmaniose, esse animal é mais vítima, certo? Do que a gente, porque ele é vítima do meio, tá? Então, assim, com relação à raiva, conceito de hoje de controle de raiva, a gente tem que entender que a gente tem que partir do princípio de um processo de educação para a nossa população. Então, se eu vacino uma campanha, volto a dizer, aqueles animais que não foram vacinados, eles são uma população suscetível, e é aquela população que vai ter acesso a esses morcegos e que vão vir aí outras pessoas que podem até ter um posto de saúde muito próximo, mas que não vão procurar, porque acham, não, foi só um gatinho que passou aqui, que eu peguei. Ó, tá assim. É difícil, é um processo difícil e um processo muito lento, tá? De educação. E não se educa só contra uma determinada doença. Tá? A gente tem que chamar a atenção, volto a dizer, para todo um contexto de ambiente que essa população vive. Porque se ela não tem acesso, ou se ela tem o cuidado com o cachorro, daqui a pouco ela não tem água para se higienizar, aí vem uma leptospirose, vem uma esquistossomose. Então, assim, é um contexto como um todo de um processo de sensibilização e de educação para a população. O ideal é que tivesse essas campanhas setorizadas, né? Porque não adianta fazer uma campanha exatamente sobre a questão de saneamento, não sei o quê, no plano piloto, quando eu pego ali uma região que tem esse problema mais evidente, e lá eu não faço nada. Porque aqui é muito fácil, aqui já está tranquilo. O primeiro caso de leishmaniose humana no Distrito Federal se deu na Fercal, ali em Sobradinho. Tá? Primeiro, e os primeiros, e os segundos, os terceiros, tá? E não adiantava tirar cachorro, coletar sangue de cachorro e encontrar cachorro positivo, certo? Se a questão ambiental estava tudo ali. Tinha dejetos de pessoas, dejetos de animais, restos de frutos, toda a matéria orgânica em decomposição, onde o mosquito se prolifera a partir desse ambiente. E aí, então, a gente ia observar que era você tentar controlar uma doença andando para trás, passos muito lentos. Né? E foi uma doença que, efetivamente, inicialmente, era uma doença do Nordeste brasileiro, de pobreza. A leishmaniose é uma doença muito antiga também no nosso país. No caso da leishmaniose, eu formei em 2003. Então, quando eu fiz a matéria de clínica, foi 2001. A gente chegou a pegar lá na UNB 2 animais que nunca saíram daqui positivos para leishmania. Isso é porque a gente começa a observar, esse foi o primeiro caso de leishmaniose visceral. Leishmania, elas são duas, para tegumentar. Esse foi visceral, a gente mandou para a zoonose, então nós fizemos teste, testaram positivo. Foram animais que nunca tiveram nem saído daqui. Um era no Lago Norte e o outro eu não lembro aonde. Mas aí realmente assim, veio a ocorrência do caso humano. Exatamente, quando surgiu o caso humano, aí você começa a preocupar.
Talvez se você tivesse O investido negacionismo nisso que aconteceu antes. na saúde, certo? Nessa época, porque a ocorrência de qualquer caso de uma doença nova em uma determinada região, ela sempre leva primeiro ao negacionismo. Tá? Não, aqui não tem. Primeiro porque nenhum veterinário queria identificar na sua clínica. Porque até a população diz, foi encontrado um caso de leishmaniose lá na clínica do Dr. André. Ave Maria, não vou mais nem lá. Tá? Com o meu cachorro, não vou. Então, isso tudo, por uma questão cultural, a gente sempre encontrou por parte até dos próprios governos, certo? Municipais, de dizer não no meu município, e assim a Secretaria de Saúde dos Estados. Tal. Então, assim, foi necessário, infelizmente, a ocorrência de um caso humano para dizer não, o Distrito Federal é uma área endêmica, tem caso canino, tem o mosquito e o ciclo está formado. E hoje, onde a gente tem maior casos identificados, são em áreas nobres, onde esses cães não adoecem por causa da condição imune dele. Mas aí é uma outra doença, não vamos. Tá? Desculpa. Mas eu acho que É assim, porque uma coisa leva a outra. a O gente cão tem não uma existe o cão da preocupação, raiva ou o cão da leishmaniose. acaba que a preocupação fica muito maior quando você tem um caso humano. Se você trabalhasse com essa prevenção, educação, antes de chegar nisso, talvez a gente tivesse um controle muito mais eficiente. Essa é a lógica. A lógica das zoonoses, certo? Uhum. A existência hoje de uma vigilância de zoonoses no país é para que hoje é sabido que 80% das doenças que circulam em humanos circulam também em animais, sejam eles como transmissores de diretos ou indiretos e ou reservatórios. Então, a cada ano, pelo menos 100 novos patógenos são identificados no mundo. Desses 100, 70 têm um potencial zoonótico de transmissão entre o homem, de relação direta entre o homem e o animal. Então, isso precisa ser entendido da importância do profissional não médico, junto ao médico, para que a doença seja controlada ainda na população inicial, que são as populações animais. Tá? Quando você fala em 2003, aí é que eu digo, mas não, quando eu sou velho, que em 87 eu entrei no Ministério da Saúde como médico veterinário, e os médicos no Ministério da Saúde perguntaram o que o veterinário está fazendo aqui. Se aqui é o Ministério de Humanos, não é? Não? Então imagine a barra e o preconceito que eu vivi naquela época para mostrar para eles a importância do profissional de saúde pública veterinária, a qual eu me defino como tal e que todo médico veterinário tem que ser entendido como assim. Ele simplesmente não cuida do animal pelo animal somente. Ele cuida daquele animal porque ao lado dele tem um ser humano, tem uma criança, tem uma pessoa idosa, a qual aquele animal pode vir a transmitir aquela doença para aquela pessoa. Esse deve ser o entendimento do porquê eu fiz medicina veterinária, não só pela questão animal. E eu tive que batalhar muito dentro do próprio órgão de governo na área de saúde humana no país, para poder encontrar o meu lugar, encontrar lugar dentro do Sistema Único de Saúde, onde hoje nós temos aí 250 centros de controle de zoonose. Quando eu entrei no Ministério da Saúde eram 70, tá? A gente fez toda uma batalha junto aos estados, aos municípios. A gente levantou a bandeira do médico veterinário dentro de cada vigilância em saúde de cada município, a obrigatoriedade desse profissional lá dentro. Não fui só eu, fui toda uma equipe, todo um staff de profissionais todo no país. Mas para a gente é muito importante. E vendo você dizer, em 2003, eu digo, em 2003 eu já estava aí há muito tempo na labuta, e trabalhando essa questão da zoonose pelos profissionais, pelos colegas, com respeito, não? E, assim, e vendo quantos profissionais hoje aqui em Brasília passaram pelas nossas mãos como professor, certo? E hoje são grandes profissionais, nós temos um staff de profissionais muito, muito bons no Distrito Federal e que precisam, essa classe precisa ser respeitada. Tá? A gente adquirir um respeito muito mais fora dela do que dentro da nossa própria classe. Certo? Isso é uma coisa que a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo. Tá?
Mas, dentro desse staff todo está aí a população canina, que hoje ela é entendida de uma forma... Quando eu fiz faculdade, cachorro e gato era animal para estar do quintal, sabe? Não eram criados dentro, não dormiam na cama, sabe? Hoje, grande parte da população, dos homens, quando chegam em casa, antes dele deitar na cama, ele tem que pedir licença para o cachorrinho, sabe? Para poder encontrar o seu espaço. Sabe? Isso foi uma mudança de comportamento. Eu aprendi uma medicina veterinária na minha época, que era certa para a época, e eu tive que reestudar, me reinventar, certo? Para poder entender que hoje a importância do que é um animal para a vida da população, mas que essa população ela precisa entender que ela precisa do animal ao lado dela, mas um animal saudável e que está sobre a sua responsabilidade. Não é porque meu animal adoeceu, coloca fora. É porque eu não tenho condições. Cadê o governo que não abre um novo hospital público? Não é o hospital público que vai resolver, o hospital público veterinário não. É a responsabilidade, certo, do cidadão, porque grande parte das doenças que hoje estão acontecendo, dos animais que estão chegando ao hospital público, eles não precisariam, não necessariamente eles estariam doentes, se tivesse tido o cuidado da população com esses animais, para que eles não viessem de fato a adoecer. Então não adianta abrir 10 hospitais públicos, certo? Não adianta colocar, nós precisamos sim deixar de ser paternalista, sabe? O direito de ter um animal, todo mundo tem esse direito, mas também tem que entender que ele tem o dever. Tá? Quando a gente entende, aí eu chamo a atenção, inclusive, das próprias protetoras de animais, no mundo inteiro, nos países do primeiro mundo, as protetoras de animais, elas são responsáveis por animais encontrados na rua sem dono. Animal que tem dono, que é encontrado na rua, é responsabilidade penal, criminal, certo? Do dono. Minha cadela pariu nos Estados Unidos. Eu não tenho a quem dar esses animais. Esses animais, se eles não têm dono, eles são submetidos à eutanásia. Tá? Só pode conviver no ambiente animais com tutores, com proprietários. Aqui não, aqui a gente vê as protetoras de animais, infelizmente, sem condições nenhuma, aglomerando animais e colocando a culpa no governo. E, assim, é um fundo... Um problema com acumuladores, sim, coisas assim. São coisas assim. Muitos são respeitadores, são pessoas que têm a maior boa vontade do mundo. Mas a gente não vive só de boa vontade. Tá? A gente tem que ter todo esse cuidado. Adoro ajudar quando eu posso, isso me faz bem, mas infelizmente a gente não pode viver, porque viver só de ajudar, certo? Então a gente observa que parte desses animais que são encontrados nas ruas, certo? A gente precisa encontrar quem os abandonou e responsabilizar. Porque com isso também a gente começa a reduzir o número de abandonos. No momento que é isso. Aquele que abandonou é esse o foi objetivo. punido. É isso que eu preciso. Porque senão é muito fácil. Meu animal adoeceu, não tem condições, joga fora. Animal não é brinquedo. Animal não é um ursinho de pelúcia, certo? E não é para me ficar com ele somente enquanto ele está saudável. Eu tenho que me responsabilizar por ele em todos os momentos da sua vida. Tá? Isso é proteção animal, isso é bem-estar animal. Quando a gente chama os tutores, chama aquelas pessoas que deram a oportunidade para aquele animal estar solto na rua, aquele ser chamado a atenção, aquele ser punido de fato. Nem a gente pode punir os animais, tá? Mas a gente simplesmente não pode começar a acumular e não pode simplesmente jogar tudo nas costas do governo. Senão daqui a pouco está faltando para a gente. Senão daqui a pouco não está tendo nem para um nem para o outro. Nem para um, nem para o outro. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando não foge do contexto da doença, porque isso é informação também, é educação. Isso faz parte da própria questão da saúde como um todo. Como todos, isso. Né? Até porque a gente como veterinário também é responsável por essa manutenção da saúde global, como um todo. Exatamente. Né? E
Eu, si- eu sinto. Eu sinto só que a gente não precisaria ter chegado a um caso humano para que isso começasse a ser debatido novamente. Poderia ter sido feito um trabalho anterior. Infelizmente a gente vai estar sujeito a isso, à ocorrência de novos casos, tá? O que foi feito, ou o que pode ser feito, os resultados não são rápidos, o processo de educação ele é bastante demorado. Desconheço assim, o que o governo fez ou está fazendo para isso. Infelizmente a gente viu pouca divulgação na mídia sobre isso. Não posso crucificar ou condenar quem está à frente, porque não tenho conhecimento político, mas assim, conhecimento técnico, a gente observa que pouco chegou até a gente, tá? De que é que poderiam a classe médica veterinária estar fazendo, os cuidadores de animais, os abrigos de animais, certo? Que podem ser potenciais locais de disseminação dessa doença, porque essas pessoas têm acesso a animais que eles pegam nas ruas e que eles não conhecem o histórico de vacinação desses animais. Então, sim, e aquilo volta, e concordando com você, quando você fala em projetos pontuais, coisas pontuais que podem ser feitas, isso eu infelizmente, eu não vi fazendo. Tá? Então, assim, é triste dizer que a possibilidade de um ou outro caso vir a ocorrer, tá? E que se vão demorar novamente 44 anos. Eu espero que não. Não, eu espero que sejam 88, sei lá, alguma coisa que... eu espero que a gente comece a mudar essa mentalidade para que isso não venha a ocorrer novamente. Com certeza. Então, eu acho que atitudes assim como essa sua, que tem uma diversidade de público-alvo para assimilar um pouco dessa coisa do que pode estar acontecendo, do que como cada um pode se responsabilizar e fazer a sua parte, eu acho que isso com certeza vão ter frutos aí e vão poder, quem sabe, evitar novos casos. Sim, eu espero. Queria agradecer a presença do senhor. Foi uma conversa bem produtiva. Não, o agradecimento é da nossa parte, sabe? Com a oportunidade. A gente sabe que tem gente nova trabalhando aí, com novas visões, com novos áreas, e a gente já saiu do serviço público há alguns quase 10 anos, certo? Mas sempre fica o legado, aquela coisa, e a vontade especial de ajudar, de poder contribuir para a turma nova de veterinários que está chegando aí, que está começando, para aqueles cuidadores de animais, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter o esclarecimento, a gente se coloca à disposição, certo? O intuito da gente aqui foi exatamente esclarecer, tá? Trocar um pouco da experiência, chamar a atenção da necessidade de agregar forças, agregar conhecimento, para que sempre um caso humano a gente tem que entender como a falência de um sistema, certo? Alguém está falhando, alguma coisa está falhando. E essa falha é sabido por muitos onde está, que a gente precisa encontrar formas de não vir a acontecer novos casos, seja de raiva ou de outras doenças passíveis de controle. Então aqui a gente fica super feliz pela oportunidade, parabenizar vocês aqui no Podcast Animal pela brilhante ideia, certo? Isso é evolução na medicina veterinária, isso é poder trocar experiências, sempre estar ouvindo coisas novas, vendo fatos novos, mesmo quando a gente discorda, não sou aqui a eminência parda do total conhecimento sobre a raiva, mas assim, a gente está à disposição para ajudar, para discutir, trocar um pouquinho de experiência. Eu que agradeço, André, mais uma vez.
Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B, estúdio, vídeo, internet, marketing. Aqui tem toda uma estrutura para podcast, para videoaula, vídeo institucional, toda essa estrutura, excelente estrutura. Pedir aí que a galera dê uma fortalecida, né? Curtir, compartilhar, comentar, dúvida, sugestão. Tamo aí, é isso aí, até semana que vem.